Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade de nós estarmos aqui, iniciando mais um culto ao Senhor. Nós esperamos que todos vocês sejam muito abençoados com tudo que o Senhor nos reservou nesta noite. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, 3. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Glória a Deus. Nosso Jesus, ele vai voltar. É certo que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, vai chegar um tempo em que todo olho o verá. Só que até esse momento da sua volta, dessa vinda de Jesus, vai acontecer muita tribulação, muitas dores, muitas guerras, rumores de guerra. E nós ainda estamos vivendo o princípio, bem princípio das dores. E infelizmente tempos muito piores ainda onde vir. Então eu faço um apelo a você que quer abrir seu coração para Jesus agora. Que você não espere esse tempo de tanta tribulação e que você não espere chegar esse momento de tanta dor para você vir clamar a Jesus por causa da dor, por causa do sofrimento. Que você venha de uma vez por amor, venha de uma vez buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto o Senhor está perto, assim como nos diz em Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto o Senhor está perto. Aproveita essa oportunidade hoje, aproveita essa chance hoje, porque depois vai ser muito difícil, muito mais difícil. E o Senhor hoje tem o prazer de te receber. O Senhor hoje recebe todo aquele que de coração aberto, quebrantado e arrependido se chegar a Ele. Então aproveita essa oportunidade, não espere os últimos dias, não espere a grande tribulação, não espere o fim.
Porque até lá você pode não aguentar, não perseverar e perder a sua salvação. É tempo de salvação hoje, é tempo de graça hoje. Aproveita essa oportunidade e se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor. Se agarra essa chance hoje de amar a Deus, de servir a Deus, de ficar com Ele, de receber da tua paz, da tua alegria, da tua graça, porque esse tempo de graça vai acabar. E é certo que Jesus vai voltar. Então se prepare hoje para que você possa subir com Ele no arrebatamento, quando Ele vier buscar a sua igreja adornada. Porque quem ficar para depois vai buscar o Senhor e não vai encontrar. Vai buscar uma palavra de paz e não vai achar. Vai buscar por uma igreja aberta e as portas vão estar fechadas, porque a igreja de Cristo já vai ter subido. Então aproveita hoje a chance de abrir seu coração para Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu
há de buscar uma igreja sarada, uma igreja curada, uma noiva linda e adornada. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Pai. Reclamamos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e nos atrai para o centro da tua vontade, e nos atrai para o centro da adoração, ó Deus. Santifica as nossas vestes, santifica a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração. Nós queremos nos achegar a Ti, ó Deus, como sacerdócio puro. Santo, 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 diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é digno de ser adorado e glorificado. Nós queremos nos achegar a Ti, aprovados, ó Deus, e sermos aceitos diante de Ti, diante da Tua presença. Tenha misericórdia de nós e nos atrai, Senhor, nos atrai para junto de Ti. Nós te clamamos e nós te buscamos, ó Deus, enquanto nós podemos achar a Tua presença, nós te buscamos. Enquanto nós podemos encontrar o Teu amor, nós te buscamos. Enquanto nós podemos encontrar a Tua paz, nós te buscamos, Senhor. E nós te buscamos, nós te buscamos, nós te clamamos, ó Deus. Enquanto o Senhor está perto, enquanto os Teus ouvidos estão atentos à voz do Teu povo, nós te buscamos e nós clamamos, ó Deus, pela Tua igreja. Nós te clamamos pelos gentios. Nós te clamamos, ó Deus, por aqueles que ainda não se renderam a Ti. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. Atrai todos, Deus. Atrai todos para a Tua salvação. Atrai todos para a Tua salvação, ó Deus. Que o Teu evangelho chegue a todos os cantos da terra, a todas as nações. E venha quebrantar vidas, transformar vidas, sarar vidas, ó Deus. Este é o maior milagre que a Tua igreja clama, a salvação. A salvação. Alcança todos com a Tua salvação em nome de Jesus. E que a Tua igreja, ó Deus, seja fortalecida. Que a Tua igreja se levante como voz de Deus nessa terra. Que a Tua igreja se levante para anunciar o Teu evangelho, ó Deus, aos confins, a todos os cantos dessa terra. Que a Tua igreja seja forte, que a Tua igreja seja renovada, avivada em nome de Jesus. Que a Tua igreja tenha mensagem de paz que o mundo procura. Que a Tua igreja tenha mensagem de amor que o mundo procura, Deus. Porque lá no mundo eles não vão encontrar, é só em Ti. Que nós sejamos, ó Pai, anunciantes da Tua verdade. Que nós sejamos aqueles que vão resplandecer a luz de Cristo, que vão ser luz nessa terra, que vai ser sal nessa terra. Eis-nos aqui diante de Ti, ó Deus. Nós queremos nos aprofundar em Te conhecer. Nós queremos nos aprofundar, ó Deus, em ter intimidade contigo. Nós queremos aprofundar, ó Deus, em graça e em conhecimento, ó Deus, não somente por nós mesmos, mas porque nós temos que transbordar mais de Ti, ó Deus, as outras vidas. Santo, santo Deus. Santo, 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 santo és. Nós queremos ir mais profundo, ó Deus. A cada dia mais profundo, a cada dia mais íntimo, a cada dia mais no centro, ó Deus.
vai nos buscar em breve, Deus. E nós queremos estar preparados para a tua volta. Não nos deixe ser abalados, ó Deus, com as condições que estamos vivendo hoje, com o contexto qual estamos vivendo hoje. Não nos deixe ser abalados, não nos deixe ser enfraquecidos, mas pelo contrário, que a tua igreja saia mais fortalecida, mais forte no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, que ela venha afiada aos nossos corações, que ela venha tratar conosco, Deus, em tudo que é necessário, em nome de Jesus. Usa a vida do pastor Pedro Paulo como boca do Senhor, que a palavra que sai de seus lábios seja inspirada pelo teu Espírito Santo, mais uma vez, em nome de Jesus. Nós desde já te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor vai fazer e pelas vidas que o Senhor vai tratar nesta noite. Graças te damos, ó Deus. Fique à vontade em nome de Jesus mais uma vez, porque esse culto é do Senhor. Glória a Deus. Vamos passar a palavra para o nosso pastor Pedro Paulo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus Cristo possa estar com vocês. Quem está feliz com o Senhor nessa noite, graças a Deus estamos mais uma vez para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina. E Deus, no meio dos louvores, Ele foi ministrando algo no meu coração, onde nós vemos que nós vivemos dias, onde que nós temos que provar realmente daquilo que nós falamos, onde dizemos que o nosso Deus, Ele é onipresente. Existe uma glória de Deus nessa noite, existe uma glória que foi derramada, e essa glória não é apenas aqui nessa casa, não é apenas na nossa casa, mas o nosso Deus, ao mesmo tempo que está aqui, Ele pode estar aí na sua casa. Então é tempo de nós vivermos aquilo que nós
tanto dizemos que o Senhor, ele é onipresente, a glória do Senhor, ele alcança até as cadeias, ele não existe barreiras para o Senhor. Então eu creio, querido, assim como esses louvores, essa ministração tocou aqui, a glória do Senhor desceu neste lugar. Eu tenho certeza que também ele possa ter descido aí na sua casa, porque ela foi presente, ela foi real, a glória do Senhor foi real em nossas vidas. E nós vivemos dias, assim como a igreja de Atos, onde a igreja ela está sendo expandida. Nós estamos vivendo dias, assim como em Atos, onde parecia que o inimigo estava ganhando, mas na verdade a igreja estava crescendo. E nós vivemos dias onde que nós vemos que a igreja, ela, através de umas notícias ruins, através de umas tragédias como nós vemos que a igreja está se expandindo. Então é tempo de nós vivermos a glória de Deus, vivermos o poder de Deus, experimentarmos do poder de Deus aonde que nós estivermos na nossa casa, porque ele se faz presente. Se você der razão a ele, se você der liberdade a ele, ele se faz presente. Então creia, querido, porque essa ministração, esse louvor tocou, mas se você não deixar o Espírito Santo entrar aí na sua casa, não vai fazer diferença. Ele tem poder de entrar em todos os lares, ele tem poder de entrar em cadeias, porque não existe impossível para o Senhor. Amém? Feche teus olhos, vamos orar para que continue falando em nossos corações. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Pai, por esses períodos de louvor, de adoração, Senhor. Peço que a sua glória, o seu poder permaneça, e que o Senhor possa me orientar, e o Senhor possa me encaminhar para onde que o Senhor quer falar com o teu povo. Fala conosco, Pai, porque estamos sedentos por Ti. Fala no mais profundo dos nossos corações, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em nome de Jesus eu peço, fale e não se cale-se. Ministre no mais profundo dos nossos corações. É o pedido que eu te faço. Desde já te agradeço por a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Amém e amém. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Atos. O capítulo é o 16, versículo é 25. Atos, o capítulo é o 16, o versículo é o 25. É uma passagem muito conhecida, mas onde que Deus quer ministrar em nossos corações. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o cárcere acordou. Quando viu os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso. Todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Amém? Como nós dissemos, é uma passagem muito conhecida, mas isso não quer dizer que Deus ele não quer falar conosco, muito pelo contrário, ele quer falar aos nossos corações. Paulo ele foi chamado pelo Senhor, o próprio Deus teve que escolher Ananias ali para ministrar e para mostrar para ele o quanto que ele sofreria por amor ao Senhor. Ele que era um perseguidor se tornou um discípulo, se tornou um missionário do Senhor, se tornou alguém que foi escolhido por ele, como um vaso escolhido realmente. Então nós vemos que Paulo ele foi escolhido, e depois você vê que Paulo e Barnabé ele é escolhido para uma missão específica, que é ser missionário e pregar para aqueles que nunca
escutaram a palavra do Senhor, nunca escutaram de Jesus Cristo. E Paulo e Barnabé, eles fazem a primeira viagem missionária, mostrando que Jesus é o Senhor e não existe outro Deus. Porém, nós vemos que na caminhada eles sofreram tanto, foram tão maltratados, mas eles conseguiram fazer a primeira viagem com êxito, arrebatando muitas pessoas para Cristo, convertendo muitas pessoas. Porém, você vê que na história, na segunda viagem, Paulo ele se separa de Barnabé. E o que parecia ser algo ruim, o que parecia que poderia terminar algo tão glorioso que Deus começou, e parece que o diabo venceu, que o inimigo ele venceu quando Paulo e Barnabé se separam, mas aí nós vemos como Deus ele usa muitas vezes as situações para fazer algo bom, porque Barnabé se separa de Paulo, mas Barnabé ele vai para uma raiz, ele vai para um braço com João Marcos. Barnabé e João Marcos eles vão para a direção e Paulo e Silas eles vão para outra direção, mostrando que Deus ele usa desses momentos, Deus ele usa dessas oportunidades e ele faz crescer ainda mais o trabalho missionário da igreja. Então nós vemos que a obra continua e Paulo e Silas agora eles estão juntos na função de ser missionários, na função de levar a palavra do Senhor. E aí nós percebemos que existe uma passagem onde que Paulo e Silas estão indo para um momento de oração, onde que tem uma adivinha que ganhava muito dinheiro e dava muito dinheiro a algumas pessoas daquela cidade. E vai dizer então que Paulo liberta essa adivinha e ele liberta ele desse espírito ruim. Porém, por causa disso, ela para de adivinhar, ela para de ter o seu lucro. E o povo daquela região, eles começam a ficar com raiva, ficar indignados. E eles começam a ficar bravos com Paulo e Silas por causa de ter feito isso. E aí eles pegam os dois, aprisionam os dois e jogam ele aos tratos dos romanos, aos tratos dos soldados, ao ponto que estavam falando que Paulo e Silas, por trazer libertação a uma mulher, eles estavam trazendo confusão. Sabe de uma coisa, querido? Algumas pessoas eles não vão entender e algumas pessoas eles vão maltratar você por estar fazendo a coisa certa. Maltratar o cristão por estar fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, aquilo que é certo diante do Senhor. Paulo e Silas não fez nada mais, nada menos que libertar uma mulher. Porém, essas pessoas não queriam libertação, eles queriam apenas lucros, queriam apenas financeiro, queriam apenas coisas materiais. Consequência disso, o povo ficou indignado, com raiva, e começou então a entregar para os romanos, falou, eles estão trazendo problemas para este lugar, estão trazendo prejuízos. E como consequência disso, os romanos eles tiram a roupa de Paulo e Silas, eles maltratam ele e jogam na cadeia. E não apenas em qualquer cadeia, ele joga no fundo, na última cela, na mais escura cela. Por causa de ele ter libertado, ele ter feito daquela mulher uma nova pessoa. E aí nós vemos como o evangelho, para aqueles que são verdadeiros, muitas vezes as coisas que vão acontecendo nas nossas vidas não vai parecer justa. Vai parecer injusto algumas coisas que acontecem nas nossas vidas por estar fazendo a vontade do Senhor. Aquele que é cristão verdadeiro, aquele que é fiel ao Senhor, vai chegar a certos momentos que você vai ter que escolher em fazer a vontade do Senhor ou fazer a vontade dos homens. Você vai ter que escolher qual vale mais sabendo, você fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade das pessoas. Paulo ele poderia continuar os seus caminhos e falar assim, não, deixa essa mulher para lá, mas ele falou, olha, seja liberta. E como consequência disso ele foi espancado e como consequência disso ele foi preso. Agora, quanto muitos de vocês ou muitos de nós deixamos muitas vezes de fazer a vontade do Senhor porque nós levamos prejuízo com isso. Fazemos a vontade do Senhor e as pessoas não entendem. Fazemos a vontade do Senhor e as pessoas não compreendem. A gente sai mal como isso.
Mas Paulo e Silas sabiam e continuavam a fazer a vontade do Senhor. Aqui nós vemos uma passagem onde que acontece uma libertação e, como consequência disso, 2 homens são presos, são maltratados e são colocados no fundo de uma cela, no fundo de uma prisão, na última cela, na escuridão, tratados como ladrões, como matadores, por fazer a vontade do Senhor. Às vezes a gente fica indignado com o Senhor e perguntando: Senhor, isso não é justo. Senhor, isso não é justo. Isso não é justo acontecer. Eu sou seu servo. Eu sou seu escolhido. Por que isso acontece comigo? Se você é servo, você é escolhido do Senhor, nada na sua vida é por acaso. Nada na sua vida é sem a permissão de Deus. Não podemos dizer que a vida é injusta conosco, porque quando nós dissemos que somos do Senhor, nós estamos dizendo que Deus ele foi injusto conosco. Quando alguma coisa acontece em nossas vidas, tudo está no controle dele. E até mesmo alguma coisa que parece injustiça aos nossos olhos, ele está no controle de fazer tudo no jeito dele, da maneira dele, no momento dele. Paulo e Silas, eles são presos, são levados para a cadeia. E eles ali ficam presos, cheios de outros homens, de outras pessoas que mereciam estar ali. Às vezes ladrões, matador, às vezes pessoas da pior espécie possível. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que lá para meia-noite eles começam a orar e eles começam a louvar o Senhor. Lá para meia-noite eles começam a clamar e começam a adorar aquele que vive, aquele que reina. Lá para meia-noite eles começam a romper um silêncio. Porque cadeia não é lugar de falar. Cadeia não é lugar onde você conversa. Cadeia é lugar apenas de tristeza. Cadeia é lugar apenas de sofrimento. Mas os 2 homens que entraram naquele lugar não eram homens normais. Eram homens diferenciados. E lá para meia-noite começa a romper um silêncio. E não foi um rompimento apenas para indignação, um rompimento para falar Deus não é justo, um rompimento para reclamar, para chorar. Muito pelo contrário, o rompimento desse silêncio foi para louvar e para engrandecer ao Senhor. Eles foram maltratados, eles foram jogados no fundo de uma cela e lá para meia-noite, onde como ninguém esperava, todo mundo cansado, desanimado, sem esperança, 2 homens, eles rompem o silêncio. Não apenas para reclamar como muitos poderiam estar fazendo naquela prisão. Não apenas para chorar como muitas pessoas naquela prisão estavam fazendo. O silêncio ele foi rompido naquela cadeia por 2 homens para adorar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Na minha versão da minha Bíblia vai dizer que os outros presos, eles escutavam o louvor e a adoração, a oração daquele povo, daqueles homens. Porque foi algo inédito naquela prisão. Foi algo inédito para eles. Porque todos que chegam ali, chegam revoltados. Todos que chegam ali, chegam perturbados. Mas agora chegou 2 homens que rompem com tudo que eles já viram. E eles começam a adorar, eles começam a louvar, e eles começam a engrandecer o nome do Senhor. Lá para meia-noite, quando muitos estão cansados, sem forças, eles buscam força para louvar o nome do Senhor, para engrandecer aquele que vive, aquele que reina, para mostrar que na cadeia também é lugar de adorar o Senhor. No momento de dificuldades, também é momento de adorar o Senhor. Aqui nós vemos nessa passagem o exemplo vivo daquilo que Jesus falou com a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana chega para Jesus e pergunta aonde que é o certo adorar o Senhor? Porque os samaritanos dizem que é num lugar, os judeus dizem que é no outro, mas Jesus fala, vai chegar um tempo, já está chegando, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou está dizendo, não vai ter mais templo, não vai ter mais monte. Aqueles que são adoradores verdadeiramente, eles vão adorar, porque não vai depender de lugares, mas é a essência deles. A essência deles é adorar.
Independente de onde estejam ou o que estão passando, é a essência deles. A essência de Paulo e Silas era adoradores. E como consequência disso, lá para meia-noite, eles começam a adorar, porque isso era costume deles. E isso era costume de Paulo e Silas, adorar o Senhor. Então nada nem ninguém, em momento nenhum, poderia impedir aquilo que era a essência deles. A pergunta que Deus faz para mim e para você, qual é a sua essência? Porque se a sua essência for adorador, você vai adorar em todos os momentos. No momento do louvor aqui foi dito que nós estamos vivendo os princípios da dores e onde coisas piores vão acontecer. Mas aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que forem do Senhor, eles não se abalarão, mas vão permanecer adoradores, porque são nesses momentos de prisões, são nesses momentos onde nós estamos passando por dificuldades, aonde que nós vamos ver os verdadeiros adoradores de Deus. Porque Paulo e Silas poderiam fazer tantas e tantas coisas, reclamações, isso, aquilo, mas lá para meia-noite eles começam a adorar, começam a orar e começam a clamar ao Senhor. Não apenas porque eles estavam pedindo, é porque era a essência deles. A essência deles eram adoradores de Deus. E a palavra, como eu disse, fala que os prisioneiros que estavam ali, eles escutavam dois homens perturbados da cabeça, malucos, adorando e glorificando o Senhor na prisão. Sem motivo para isso. Porque muitas pessoas são muito bons para adorar quando tem motivo, mas quando a gente muitas vezes não tem motivo para adorar, quando a gente olha para as nossas vidas e às vezes tem doença na família, às vezes tem desemprego, às vezes tem tantas coisas ruins que a gente não tem motivo para adorar. E aí que nós vemos um verdadeiro adorador. É quando se vê no fundo da cadeia, lá para meia-noite, e ele consegue trazer força, mesmo acorrentado, mesmo cheio de sofrimento, cheio de dor, ele consegue se levantar para dizer: o Senhor vive, o Senhor reina, Ele é o Senhor da minha vida e nada que aconteça em mim, e nada que aconteça sobre mim vai mudar a realidade de quem Ele é. Nós vivemos dias, e nós vamos viver ainda dias, aonde que vai mostrar quem é o verdadeiro adorador. Quem é aquele que adora em espírito e em verdade? Porque Paulo e Silas, muitas pessoas ficam perguntando o que Paulo e Silas louvaram, o que eles oraram, o que eles fizeram, qual era o sentido, qual era o caminho que eles estavam. Será que eles pediram libertação? Irmãos, uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o sentido do louvor e da adoração deles foram apenas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque vai dizer nessa mesma passagem que começa a tremer, as estruturas começam a se romper, ao ponto que as cadeias se rompem, não apenas a deles, mas de todos que estavam ali. Mas aí quando o carcereiro acorda e vai ver as cadeias todas abertas, tudo ali, ele vai querer se matar. Mas quando ele tenta se matar, Paulo ele fala: não se mate, porque estamos todos aqui. Estamos todos aqui. E aí Deus mostra que Paulo e Silas, e assim como os outros, eles poderiam sair, mostrando que algumas coisas que parecem ser claras, porque se umas cadeias se abrem, fala assim: não, se é Deus agindo sobre a minha vida. E aí vai muito, abrindo um parênteses, vai uma mensagem para nossas vidas. Existem algumas coisas que parecem ser claras, parecem ser mensagens claras para nossas vidas, mas às vezes não é. Paulo e Silas estão louvando e estão glorificando na prisão. As cadeias se abrem, aí muitos podem olhar e falar assim: isso aqui é resposta de oração. Mas Paulo e Silas continuam presos, para mostrar muitas vezes que não, aquilo que parece visível, aquilo que parece que está na cara, muitas vezes não é. Paulo e Silas permanecem na prisão. Você vai ver que o carcereiro ele tem a sua vida poupada porque todos estavam ali. E ele e a sua família se convertem. Aqui nós vemos a história do carcereiro, da sua família, da sua vida sendo transformada. Mas o que nós também devemos perceber é que os ladrões, os outros homens que estavam presos naquela prisão, eles foram alcançados. Eles foram alcançados por aqueles dois homens.
Porque através da essência deles, através do louvor e da adoração daqueles dois homens, eles viveram o que nunca viveram antes. Ah, como é que você sabe que aqueles homens eles foram tocados? Porque a palavra do Senhor não fala. Aqueles homens, eles permaneceram na prisão. Porque muitas vezes pode ser que, provavelmente, Paulo, ele convenceu eles. Olha, é melhor vocês continuarem na prisão. E daqui a um tempo vocês serem libertos verdadeiramente, do que vocês saírem agora e se tornarem fugitivos. Aqueles homens, eles escutaram Paulo e Silas, escutaram aqueles homens, porque aqueles homens eram diferentes. E eles puderam ver na prisão libertação, não de cadeias, mas do coração deles. O nosso Deus, ele não é gente. O nosso Deus, ele é inexplicável. O nosso Deus, ele faz as coisas de um jeito que a gente não compreende. Ele envia dois homens, ele deixa dois homens ir para a cadeia, para tocar em homens, para tocar em pessoas que estavam sem esperança, que estavam sem alegria de viver. E no meio da solidão, e no meio da escuridão, e no meio das trevas, e no meio dos problemas, eles começam a levantar um clamor para mostrar que existe um Deus que está nessa prisão, um Deus que não se limita a espaço, um Deus que pode vir sobre a sua vida, um Deus que pode transformar a sua vida, um Deus que pode quebrar a maior cadeia que existe, que é a cadeia da alma, que é a cadeia do coração, que é a cadeia do inimigo ali. Porque aqueles homens não poderiam ser libertos se eles não fossem libertos verdadeiramente. Aqueles homens deveriam que ser libertos primeiramente do seu interior. Porque o que adiantaria aqueles homens sair e permanecerem fugitivos e permanecerem do mesmo jeito? E aí Deus fala nos nossos corações. É tempo onde que nós vamos levantar como Paulo e Silas para começar com a nossa essência, mostrar que Deus é o Senhor. São dias onde que muitas pessoas estão ficando desesperadas. Porque a prisão, ela traz isso. A prisão, ela traz desespero. A prisão, ela traz tristeza. A prisão, ela traz sofrimento. Vivemos dias de angústia onde muitas pessoas estão sentindo angustiadas como se estivessem aprisionadas. Mas aí nós, como os cristãos verdadeiros, nós vamos levantar. Porque essa é a nossa essência. Não é para nos mostrarmos. Não é para mostrar que somos crentes mais que um que outro. Não, Paulo e Silas não precisavam disso, era a essência deles. E lá para meia-noite eles começam a louvar e agradecer ao nome do Senhor, porque era quem eles eram. Eles não conseguiam viver sem o Senhor. Eles não conseguiam viver sem o poder e sem a glória do Senhor. E para aqueles que não podem viver sem a glória dele, é algo natural. É algo que flui naturalmente. É por isso que problemas e dificuldades não param um verdadeiro adorador. É porque é normal a gente adorar. A gente não depende de situações, não depende de saúde, não depende apenas dos nossos corações voltados para o Senhor. Agora, será que nós temos sido verdadeiros adoradores? Será que se Deus jogar-nos no fundo de uma cela, e aqui eu falo no sentido simbólico, no sentido espiritual, no sentido, muitas vezes, de uma dificuldade financeira, de uma doença, de uma morte na família, será que se a nossa fé for provada, como foi provado de Paulo e Silas, nós vamos continuar adorando a Ele? Nós vamos levantar como verdadeiros adoradores? Nós vamos levantar para dizer, Ele vive, Ele reina? A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens que estavam naquela prisão, eles estavam de olho. Eles estavam de olho para... O que esses dois homens estão fazendo? Eles escutavam o clamor e a oração daqueles dois homens. São dias onde que nós vamos mostrar, não apenas porque a gente quer aparecer como igreja, mas porque é a nossa essência, que nós vamos continuar a louvar o Senhor. Continuar a louvar o Senhor, porque essa é a nossa natureza. Adoradores do Senhor. Adoradores daquele que vive, daquele que reina, daquele que pode todas as coisas.
E nada nem ninguém vai poder tirar essa essência de mim e de você. Nada nem ninguém vai poder tirar isso de nós. Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Ele tem que ser prioridade em nós. Às vezes Paulo e Silas poderia entrar naquela prisão e assim como muitos homens que estavam lá poderiam reclamar, ainda mais que foram injustiçados, e falar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, porque eu sou seu servo, eu sou seu escolhido, eu estava fazendo a sua vontade, eu estava fazendo a tua obra, por quê? Eles poderiam desanimar, porque falaram assim: Senhor, não vale a pena fazer a tua vontade, porque o Senhor não me livra. Porque muitas vezes nós damos desculpa isso para Deus, que a gente não pode passar por dificuldades porque nós somos servos dele. E aí o Senhor fala: no mundo tereis aflições. No mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Nós somos vencer o mundo e nós somos vencer no mundo. Porque o Senhor, Ele é conosco. O Senhor nos sustenta. Em vez de reclamar, em vez de perguntar a Deus o porquê, porque a gente muitas vezes quer saber o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê. Lá para meia-noite, louva o Senhor. Lá para meia-noite, rompe o silêncio. Lá para meia-noite, faz o que ninguém mais está fazendo. Lá para meia-noite, mexe com as estruturas das cadeias, através do seu louvor e da sua adoração. O tremor ele não foi para libertar aqueles homens. O tremor e o poder de Deus desceu naquela prisão para mostrar: eu recebo a sua oração e eu recebo o seu louvor e eu mostro a quem está nessa prisão que eu sou o Deus na vida de vocês. Porque se o louvor e se a adoração deles for para libertar eles, vocês seriam libertos, vocês estariam dali. Mas aquele tremor não foi para simplesmente libertar aqueles homens. Ele foi para mostrar: eu sou Senhor na vida de vocês. Eu escuto o clamor de vocês. Eu amo quando vocês conseguem romper os seus próprios sentimentos para me adorar. Eu amo quando vocês se esquecem dos seus problemas para lembrar que eu sou o Senhor, independente do que você está vivendo. Eu amo escutar um verdadeiro adorador, é por isso que eu derramo a minha glória, e a glória do Senhor desceu naquele lugar como forma de tremor, e aí abalou tudo aqui naquele lugar, porque é isso que o Senhor faz. Porque quando ele desce, ele estremece, ele abala todas as estruturas. São dias onde que você será abalado pelas estruturas do Senhor se você deixar. Porque o Senhor está derramando a glória dele, porque levantou-se os verdadeiros adoradores para adorar ele em espírito e em verdade. Nessa noite, no meio dos louvores, eu senti as estruturas sendo abaladas, porque através do louvor verdadeiro, de um clamor verdadeiro, de uma adoração verdadeira, eu pude sentir a presença do Senhor estremecendo. E esse canal e essa live serão estruturas onde que Deus vai tremer, onde que Deus vai abalar vidas, e nunca mais você será a mesma. Agora você pensa aqueles homens naquela prisão, vendo aqueles homens adorando ao Senhor, e de repente, como forma de resposta, Deus envia um tremor. Eu fico imaginando como homens ali, eles olhando: quem são vocês? Porque eles perceberam, creio eu, que depois do louvor e depois da adoração daqueles homens, aquele lugar foi abalado. É por isso que eu falo assim: olha, a gente não vai fugir não, porque a gente reconhece que vocês são de Deus. A gente reconhece que vocês são dele. Nós vamos levantar como aqueles que vão mexer com a estrutura das almas e dos corações. Sabe o que chama mais atenção? Paulo e Silas, eles permaneceram presos. A história aqui, ela não é sobre misericórdia, onde que Deus libertou aqueles homens. A história aqui, e o foco aqui, é que existem adoradores e que Deus responde os seus adoradores, o seu clamor, e ele mexe com as estruturas, ele mexe e abala estruturas. Que Deus possa abalar estruturas do nosso país,
que Deus possa abalar a estrutura do mundo, porque estão se levantando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, eles não pedem apenas pela libertação física. Eles não pedem apenas pelo fim dessa pandemia. Os verdadeiros adoradores, ele pede para que Jesus possa abalar todas as estruturas do mundo, para que as pessoas não possam ser mais as mesmas, para que nós não possamos ser mais as mesmas criaturas, porque nós vamos sentir, nós vamos ver o poder e a glória de Deus. Vemos que essa passagem fala muito sobre Paulo e Silas, e fala muito sobre também o carcereiro e sua família que se converteram ao Senhor. Mas nós podemos conjecturar, nós podemos ver que aqueles homens que estavam presos, as estruturas dele foram abaladas. Nunca mais eles foram mesmo. E eles foram libertos? E o que aconteceu com eles? Se eles continuaram presos fisicamente, o mais importante, eles tiveram a oportunidade de ser libertos internamente e libertos espiritualmente. Porque pode ser que assim como permaneceu Paulo e Silas na prisão, às vezes aqueles homens permaneceram junto com eles e continuaram. Porque eram justos, eles cometeram coisas ruins, fizeram coisas ruins e provavelmente eles permaneceram na prisão. Mas aí a pergunta o que fale, e aqui dentro? O mais importante é que Jesus abala a estrutura do nosso interior, que abala as estruturas da nossa alma, dos nossos corações. E só consegue trazer liberdade verdadeira àqueles que estão libertos. Paulo e Silas, eles conseguem adorar o Senhor, porque a situação não modificou quem eles eram. Paulo e Silas conseguem adorar, glorificar o Senhor, porque a situação não fez e não mudou quem eles eram. Eu falo assim, Paulo e Silas, vocês são adoradores, então não são prisões que vão mudar quem você é. Existem pessoas que falam que são adoradores do Senhor, mas eles são levados pelas situações. Se a vida está boa, ela adora a verdade. Se a vida tem que continuar a glorificar o Senhor. Você tem que continuar, porque Ele é Senhor sobre a tua vida. Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, saiba que Ele é Senhor. E Ele quer que eu e você possamos nos levantar como verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador, ele adora no meio dos problemas, dificuldades, no meio das angústias dos problemas. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Continua sendo o Senhor de todas as coisas. Paulo e Silas foram jogados como prisioneiros, como bandidos, como ladrões, como a escória da sociedade. Mas quando eles foram jogados lá no final, na última cela, lá na escuridão, maltratados, judiados, quando todo mundo estava em silêncio, quando todo mundo estava na angústia, quando todo mundo estava apreensivo, eles se levantaram para mostrar e para romper o silêncio como forma de adoração e como forma de clamor. Nesses dias onde que muitas pessoas estão angustiadas, todo mundo preocupado, a igreja é aquela que vai se levantar como Paulo e Silas para mostrar: estamos na cadeia, sim, estamos passando por dificuldades, sim, estamos passando por momentos difíceis, mas eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele é Senhor, e eu peço, e eu continuo adorando e glorificando aquele que vive. Essa história me lembra muito a história também de Daniel, porque Daniel ele fica sabendo assim, olha, foi assinado um decreto aí, que não pode mais adorar outros deuses, a não ser o nosso Deus aqui, o nosso rei. Mas Daniel ele tinha uma essência, e mesmo sabendo do risco, ele continua adorando a Deus. Porque aqueles que têm a sua essência em Deus, aqueles que têm a sua essência em adorar e glorificar o Senhor, não são problemas e dificuldades que vão parar. Eles vão permanecer
adorando e glorificando aquele que vive e aquele que reina. A palavra para mim e para você nessa noite é: permaneça com a essência de adorador. Porque se você é um adorador verdadeiro, não são problemas difíceis, dificuldades que vão te parar. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua sendo o Senhor sobre as nossas vidas. Creia nisso, porque Ele é fiel. Você, nesses dias, Deus está levantando você, adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, que tem a alma de adorador, para se levantar para dizer: eu vou permanecer adorando. Não porque eu quero aparecer, não porque eu vou pedir alguma coisa, mas porque é a minha essência. A minha essência é adorar. E eu não preciso estar livre, como Paulo ali e Silas estavam presos. Não preciso muitas vezes ter o momento certo para adorar Ele. O que eu preciso é ter um coração adorador. Porque um coração adorador, ele rompe tudo aquilo que a nossa alma está querendo gritar. E no lugar da tristeza, da angústia, ele coloca um louvor novo, uma adoração nova, um clamor novo. E Paulo e Silas, eles puderam romper aquelas cadeias, porque eles entenderam o que é ser um adorador. Será que eu e você, nós entendemos o que é ser um adorador? Será que eu e você entendemos o que é verdadeiramente ser um adorador do Senhor? Que você possa ter entendido a palavra de Deus nessa noite. Que você possa ter entendido que Ele é Senhor sobre a sua vida. E que não existe situação que possa nos parar. E eu e você, nós vamos adorar o Senhor. A palavra do Senhor fala assim: olha, entra no seu quarto, fecha a porta e adora o Senhor que te fez no secreto. É termos onde que nós temos que mostrar, não para pessoas, porque ninguém vai estar nos vendo, mas nós vamos ter que provar muitas vezes para nós mesmos que nós somos adoradores verdadeiramente. Aí nós vamos ter que viver, fechar os nossos portos, os nossos quartos e adorar o Senhor. Adorar sem uma igreja, adorar muitas vezes sem um instrumento, mas porque é a nossa essência adorar o Senhor. Que você possa ficar com essa ministração nessa noite e entender que você é adorador. Nada pode te parar. Nada pode, nada vai impedir um verdadeiro adorador. Adore a Ele e glorifica Ele, porque Ele é o Senhor. Eu quero deixar você com louvor. Assim como ele ministrou no começo, que Ele quer ministrar nesse final com outro louvor. E que você possa continuar permanecendo nele. Porque Ele vai abalar estruturas através do seu clamor, através da sua adoração, porque não existe impossível para Ele. Creia nisso em nome de Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isto me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso.
Glória a Deus. Que o louvor nunca sai dos seus lábios. Amém? Nós agradecemos. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém.